A número legal, iniciamos os trabalhos da 63ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem, aos vereadores e vereadoras. Começamos o mês de novembro e eu queria fazer um destaque à Justiça. Felizmente, no dia 31, Rony Lessa e Elcio Queiroz, que cometeram um assassinato brutal contra Marielle Franco e Anderson, foram condenados. É início da justiça, porque o que nós queremos é que realmente seja punido os mandantes, entre eles um delegado, 2 irmãos, Brazão, um deles que na época era vereador e que hoje está preso como, mesmo sendo deputado federal. Esse novembro, então, a meu ver, tem uma característica, que a justiça seja feita. E eu, como negra e como uma pessoa que considera que o novembro nós louvamos a morte de um líder quilombola e que hoje nós temos que dizer que violência política, quem tem posição, é um absurdo, e Marielle Franco e Anderson presentes. Mas também eu gostaria de falar sobre o Novembro Azul. E aí, o que eu falo agora, os homens costumam não levar a sério, mas é muito importante o Novembro Azul e o combate ao câncer da próstata, né? Essa é uma campanha importante, viu, vereador? E, infelizmente, nós sabemos que há uma estimativa de 72 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Nenhuma mulher também gosta de ir ao ginecologista, mas a prevenção é fundamental, porque a prevenção salva vidas. Então, a você, homem, procure se cuidar. A prevenção estabelece vida. O descuido ou descaso pode levar à morte. Por isso, eu volto a dizer, o governo Guti, semana passada eu falei que faltava ginecologistas e obstetras. Agora, eu vou falar que nós precisamos de ter mais consultas de urologistas. E a campanha do Novembro Azul deve ser levada a sério, né? E, através do exame do PCA, você já consegue diagnosticar alterações, e isso é muito importante. Portanto, homens, vá ao urologista, principalmente depois dos 50. E se, no caso da sua família, tiver algum familiar próximo que teve câncer de próstata, deve ser feito antes. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer 2 coisas. Uma, que, infelizmente, nas UBSs, a coleta de sangue reduziu drasticamente. É necessário urgência de termos uma nova empresa que possa prestar esse serviço para a população. E finalizo parabenizando aos jovens
que ontem foram fazer o Enem. Os jovens que buscam fazer o Enem, e eu estava lá no Cruzeiro do Sul, dando aquele abraço de coragem, é muito importante, porque o Enem pode definir a sua vida, vai definir a sua vida, e muitos me falaram que querem fazer medicina, o que eu fiquei muito feliz, porque Guarulhos precisa muito de médicos, ginecologistas, pediatra, que está faltando, e, é lógico, de todas as especialidades. Então, o Novembro Negro, nós queremos que a justiça seja completada. No Novembro Azul, que os homens se cuidem e que o GUT propicie que a população tenha mais exame de coleta de sangue. Com a palavra, a vereadora Márcia Tasquete. Agradecer a presença do vereador de Mariporã, presidente da Câmara de Mariporã, nosso amigo Nil Dantas, do PSD. Seja bem-vindo, Nil. Pois vem até aqui bater um papo. Seja bem-vindo, fica à vontade. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, a todo o público que nos assiste aqui na galeria e também nas redes sociais pela TV Câmara. Eu quero aqui saudar a doutora Sandra, médica da UBS Alvorada, trabalha também dando plantão em tantos outros equipamentos de saúde, uma médica muito importante para a cidade de Guarulhos, que vem desenvolvendo um trabalho por amor às pessoas, à medicina. E, infelizmente, presidente, o que me traz aqui é dizer que essa médica, tão importante para a nossa cidade, e olha que nós temos tantos problemas, médicos que não querem vir trabalhar na cidade, mas é mais uma médica que a senhora Zélia, presidente do Conselho Municipal, que utiliza esse cargo de conselheira municipal e de presidente do conselho para humilhar as pessoas, sejam médicos, seja enfermagem, sejam pessoas concursadas ou não. Nós temos casos de boletins de ocorrência, inclusive, de trabalhadores que a senhora Zélia humilhou, ofendeu e ameaçou dentro do Hospital HMU. Inclusive, hoje, eu ia falar a respeito disso, mas me chegou mais uma denúncia da doutora Sandra, que me mostrou documentos, me mostrou e-mails, onde a dona Zélia, ela convoca todos da UBS Alvorada, inclusive conselheiros, médicos, agentes de saúde, para humilhar essa médica por algo que essa médica nunca fez. E detalhe, somente pelo fato dessa médica ser cristã. Isso não dá para admitir. É muita perseguição contra o cristão e contra o médico e todos os trabalhadores aqui na nossa cidade. Por isso eu peço uma atenção de todos os vereadores aqui, de Vossa Excelência, presidente Ticiano, para que a Comissão de Saúde, na pessoa do presidente Geraldo Celestino, que eu acabei de falar, inclusive, juntamente com a doutora Sandra, que convoque urgentemente a presidente do Conselho Municipal, a senhora Zélia, para que ela responda para essa casa o que e por que ela humilha tantos trabalhadores, inclusive, lá no HMU, a humilhação que ela fez na data, acho que dia 15 de maio, se não me falha a memória, foi exatamente porque ela queria passar a filha dela na frente dos demais que estavam aguardando. Então, assim, já passou de todos os limites possíveis e imaginários as humilhações que essa presidente do conselho, que usa esse cargo para humilhar pessoas.
ela tem que ser convocada, a senhora Zélia, do Conselho Municipal, presidente atual do Conselho Municipal de Saúde, tem que ser convocada o mais rápido possível para responder por tanto assédio contra trabalhador da saúde e contra pessoas pelo simples fato de serem cristãs. É isso. Eu gostaria de saber, o vereador Geraldo Celestino se encontra? Geraldo, podemos contar com Vossa Excelência para convocar a senhora Zélia, presidente do Conselho? Podemos, né? Nós não vamos deixar isso cair no esquecimento. Essa senhora tem que ser convocada por essa casa e tem que responder por todos os desmandos e os desserviços que ela vem fazendo dentro da Secretaria de Saúde, através do Conselho Municipal de Saúde, órgão tão importante para mudar a saúde da nossa cidade. E nesses anos todos, a maior dificuldade que essa vereadora, que luta diariamente pela saúde, encontra, é exatamente dentro desse conselho. Porque ou ela está a favor de um grupo, ou ela está lá para passar familiares na frente, e quando tem um profissional que não aceita nenhum tipo de irregularidade, ele é perseguido, ele é caçado, e aqui não podemos mais aceitar isso. Eu quero que a doutora Sandra e todos os conselheiros da UBS que estão aqui, todos os trabalhadores, sintam-se abraçados por essa vereadora, porque vocês não estão sozinhos. A senhora Zélia vai responder por todos os assédios que ela vem cometendo em desfavor dessa classe trabalhadora que carrega o nosso município e a nossa saúde pública nas costas. Então, eu quero aqui, para encerrar, senhor presidente, eu quero dizer aqui que a doutora Sandra não está sozinha e que essa vereadora estará o tempo todo, até o final dessa situação, juntamente com ela. É isso que eu queria dizer. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Boa tarde a todos, a todas, público que nos assiste em casa pela TV Câmara. O que me traz aqui hoje é falar e repercutir a prova do Enem de ontem, no qual teve um tema de redação extremamente pertinente aos problemas do nosso país, aos problemas culturais do nosso país. Os alunos fizeram a prova aqui na nossa cidade. Obviamente, até solidarizei com os alunos da Vilani, que, sem uma explicação prévia, foi fazer o Enem lá no Cocaia, sem sentido nenhum. Geralmente, a ideia do Enem é fazer mais próximo de casa. E, nesse caso, eu acho que houve uma atrapalhada aí dos organizadores da prova. E interessante o tema da redação, que são temas que a gente trabalha assim, no dia a dia, nos cursinhos, que é a questão do ensinamento da cultura africana, aqui, do continente africano aqui no nosso país. Nós sabemos que nosso país, aqui uma cultura eurocêntrica, tudo está ligado ao centro, à Europa, o pensamento europeu, e o pensamento importante que formou esse país, que é um pensamento africano, a cultura africana, que é tão importante no nosso país, que formou a mentalidade do nosso país, essa cultura ela é relegada a segundo plano no mundo acadêmico, no nosso mundo acadêmico. Então, não valoriza a cultura africana aqui, por mais que tenhamos leis que obrigam a educação ensinar
cultura africana aqui no nosso país. Então, é um tema interessante, pertinente, e nós vamos estar aí ao longo do ano debatendo sobre, e aí o ano que vem, discutir nas escolas a importância do ensinamento da cultura africana e não só da cultura, mas da literatura africana no nosso país, que na África tem os países africanos têm uma literatura riquíssima que não é passada aqui para nós, aqui, infelizmente. Então é isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, aos nobres pares, público presente, que nos acompanha em casa pela TV Câmara Guarulhos e também pelos meios de comunicação via internet. Senhoras e senhores, mais uma vez vem essa tribuna falar sobre a importância do acesso do Rodoanel Trecho Norte para a cidade de Guarulhos. Trecho esse que não está dentro da previsão legal do governo do estado de São Paulo, no qual se faz de grande relevância para a cidade de Guarulhos. E o que prevê a legislação legal do Rodoanel dentro do estado de São Paulo? A previsão legal, a legislação prevê que os municípios, as ruas e avenidas dos municípios não podem ter acesso. Somente as rodovias estaduais e rodovias federais. Lembrando que Guarulhos nós temos aqui a rodovia Presidente Dutra, que é uma rodovia federal, a rodovia Fernão Dias, que é uma rodovia federal, e que já prevê esses acessos. Mas lembrar aqui que nós temos a SP-36, que é uma rodovia estadual, que é situada lá na estrada de Guarulhos-Nazaré, próximo à UPA do Jardim São João. E que se faz importante essa casa se movimentar e cobrar aqui o governo do estado de São Paulo, para que a gente possa ter essa viabilidade de acesso para a nossa cidade. A importância de pessoas poder ter esse acesso. Vou lembrar aqui, foi falado até aqui pela colega vereadora, que nós temos aqui médicos hoje, aqui, a gente recebendo médicos aqui dentro dessa casa. Lembrar bem aqui que muitas das vezes os próprios médicos ficam impactados de se deslocarem para as unidades de saúde mais distantes da cidade, pela questão da falta de viabilidade de acesso. Lembrar que muitos médicos, das vezes, vêm da cidade de São Paulo, e até mesmo de outros municípios, para Guarulhos, para atender as pessoas aqui da cidade. Então, cabe aqui a essa casa, cabe aqui aos pares dessa casa, que a gente possa se mobilizar, e que a gente não possa deixar isso cair no esquecimento. A gente está falando algo aqui de grande relevância, de importância, que pode salvar vidas. Lembrar aqui no trecho norte do Rodoanel, que é onde delimita que não tem acesso à viabilidade de acesso, se acontecer um acidente dentro do trecho norte do Rodoanel, próximo àquela localidade, e não havendo acesso, você vai ficar uma distância muito grande para chegar à próxima unidade de saúde dentro da cidade. Se nós tivermos ali nesse trecho, sem desapropriação, sem nada, é simplesmente por vontade política, e fazer a implementação da ligação de acesso para a rodovia estadual SP-36, nós estamos a menos de 2 quilômetros da UPA do Jardim São João, e ali pode ter socorro e salvar vidas, e vice-versa. Porque uma pessoa que de repente chega ali, dentro da UPA São João, e chega de maneira sofreu um infarto, ou precisa de atendimento com agilidade, e precisa se deslocar para um hospital na cidade de São Paulo, se você tem a viabilidade daquele acesso, você pode ter a viabilidade de muito mais, a fluidez de muito maior rapidez, e pode ali salvar vidas. Então, deixo mais uma vez a esta casa aqui para que a gente possa em conjunto seguir nessa cobrança junto ao governo do estado. Essa Câmara Municipal muitas das vezes não sabe nem a força que tem para poder impactar isso diretamente dentro do governo do estado. Então fica aqui mais uma vez o apelo deste vereador. Por diversas vezes estive aqui e deixo aqui registrado o meu posicionamento aqui nessa casa com essa luta incessante para que a gente possa ter ali, uma vez que já está sendo construído o Rodoanel, as obras estão se finalizando, e ficar aqui
o apelo para essa casa, que a gente possa cobrar o governo do Estado e que possa ter aquele acesso. E lembrar, vai poder, além de diminuir o impacto viário que a gente tem na rodovia Presidente Dutra, Marginal Tietê, a gente lembrar que pode salvar vidas. E por hora é só lembrar aqui aos colegas que não deixe esquecer, porque isso é importante para a cidade. No demais, eu agradeço, muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos. Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas, vereadores e vereadoras, público aqui presente. O que me traz aqui essa tribuna é falar de duas situações que estão acontecendo na nossa cidade. É bom que a gente registre aqui na ata da sessão e peça providências ao prefeito, à prefeitura. A primeira eu quero falar sobre a questão de diversos munícipes que precisam do serviço de transporte ambulatorial aqui na nossa cidade. Esse transporte não está sendo feito, é uma empresa chamada Vancel, que está sem receber os valores e está causando um constrangimento a diversas famílias que têm tratamentos e que essas pessoas precisam se deslocar para as unidades hospitalares para fazer o tratamento. Inclusive, nós temos vários carros dessa empresa Vancel parados lá no pátio da Secretaria de Saúde, onde não está sendo feito atendimento ao público e tem solicitado para que carros de passeio, que são carros inadequados para esse tipo de transporte, sejam utilizados no lugar, mesmo assim não dando conta. Então, quero denunciar aqui e me solidarizar com os pacientes aqui da nossa cidade que não estão conseguindo ter o transporte para o tratamento devido à empresa alega uma falta de pagamento, que não estão recebendo. Mas, independente de qualquer coisa, o prefeito, em que pese, está no final de carreira, está no final aí de mandato, terminando o mandato, ele tem que se posicionar sobre isso, porque as pessoas não podem esperar para fazer o seu tratamento. Então, a empresa chama Vancel, quero denunciar e me colocar aqui ao lado, tanto daqueles que prestam serviço, dos trabalhadores e dos pacientes que precisam desse atendimento absurdo. Outra questão que eu quero colocar é sobre as escolas municipais. Diversas escolas estão com lixo acumulado há alguns dias, não está sendo feita a limpeza das unidades escolares, que é uma empresa chamada Sanepave, aliás, uma péssima empresa que atrasa o salário, que não deposita os direitos dos trabalhadores, e várias escolas estão com lixo se acumulando, com os sanitários dessas escolas impraticáveis para o uso dos alunos e da comunidade escolar. Chama-se Sanepave, alega a mesma coisa, dizendo que a prefeitura não paga, que a prefeitura está devendo para eles e eles não conseguem prestar o serviço. Mas eu gostaria de lembrar as duas empresas, o governo tem obrigação de fiscalizar e de cuidar para que o pagamento seja feito. Porém, toda empresa que presta, que entra num certame licitatório para prestar serviços nos entes, seja o município, seja o Estado, seja o governo federal, eles têm que comprovar que eles têm recursos financeiros para poder dar conta da prestação do serviço. Então, mesmo que a prefeitura atrase, na licitação eles declaram os valores que eles recebem, que eles têm já nas empresas como uma forma de garantia, como um fundo garantidor de que essas empresas têm condição de prestar o serviço. Então, quero fazer essa denúncia aqui, são várias escolas, e quero chamar a atenção que um supervisor dessa empresa Sanepave tem ligado para as unidades escolares e dito, olha, a escola não está sendo limpa porque a prefeitura não está nos pagando, então a cada 2 dias a gente deixa um número de escolas sem limpeza. Recolhemos os funcionários e deixamos sem limpar de propósito para forçar a prefeitura a pagar o que nos deve. Dizer que isso é ilegal, isso não deve ser feito, eles têm que prestar o serviço deles e quanto ao pagamento eles têm que recorrer às medidas judiciais. Uma briga
entre o prefeito final de carreira e empresas ruins de prestação de serviço não podem, de maneira nenhuma, prejudicar a população, prejudicar a comunidade escolar, prejudicar os alunos. Repito aqui, o prefeito tem que saber que o mandato dele termina em 31 de dezembro, que ele não pode agora simplesmente virar as costas para a cidade como tem feito. Ele tem até 31 de dezembro, ele que responde e deve responder essas perguntas que eu estou colocando aqui sobre essas duas situações. O abandono da limpeza das escolas municipais e o não atendimento do transporte de pacientes aqui na cidade de Guarulhos por essa empresa Vancel e na questão das escolas da Sanepave. Obrigado, senhor presidente, é isso. Com a palavra, vereador Wellington Bezerra. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras e todo o público que nos assiste. Eu quero, nessa tarde, fazer menção à notícia que foi veiculada ontem, no Domingo Espetacular da Rede Record, sobre 3 meninas, aqui de Guarulhos, 11, 13 e 14 anos, que foram violentadas sexualmente pelo baterista da banda Mamonas Assassinas Cover. Repito, essa reportagem foi veiculada ontem, vereador Geraldo Celestino, que está atentamente ali ouvindo, veiculada ontem, o cara tem 28 anos de idade, as denúncias foram feitas, boletim de ocorrência foi feito em agosto e até agora, segundo as famílias e segundo a reportagem, esse cara sequer foi chamado para ser ouvido. Eu quero me colocar à disposição, não conheço essas famílias, não sei de onde essas famílias são, mas quero me colocar à disposição das famílias para ajudar naquilo que for possível e colocar também, vereadora Carlinda Tinoco, a Comissão da Criança e do Adolescente dessa casa à disposição para ajudar essas famílias. Saindo aqui da sessão, entrarei em contato com o delegado doutor Severo, aqui da seccional de Guarulhos, e vamos buscar saber o porquê esse suposto criminoso ainda não foi ouvido. Eu tenho certeza que, se essas vítimas fossem filhas de alguém poderoso, de algum político poderoso dessa cidade, provavelmente esse cara já teria sido ouvido. Então nós queremos respostas. E eu estava lendo alguns comentários na página G7 News sobre essa denúncia, e é muito curioso saber, vereadora Janete Rocha Pietá, como a nossa sociedade pensa acerca do estupro, porque a maioria dos comentários estão da seguinte forma: a mãe também é culpada, porque como pode deixar uma menina de 11 anos de idade pegar carona com um cara de 28 anos de idade? Pensar dessa forma é nós dividirmos a culpa entre estuprador e vítima. E uma coisa é certa: a vítima nunca será culpada. Vítima de estupro ser culpada, ter 1% ou 0,5% ou 0, alguma coisa que seja por cento de culpa, ou suas famílias serem responsabilizadas. Jamais. A cultura do estupro no Brasil é real. A cultura do estupro infanto-juvenil no Brasil é real. Só o ano passado nós tivemos aqui na cidade de Guarulhos 456 casos registrados de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E todos os especialistas são unânimes ao dizer que isso corresponde a 10% daquilo que realmente acontece. Entendemos então que só o ano passado nós tivemos aqui em Guarulhos 4.460 casos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Em hipótese alguma, nós podemos jogar o mínimo de culpa possível para quem sofre
violência sexual. Agora, uma pessoa como essa, que perante a legislação brasileira ainda não foi condenada, até porque nem foi ouvida, ainda suspeita, mas precisa, com o máximo de urgência possível, ser ouvida e que o devido processo legal venha dar andamento. Não pode uma pessoa como essa ficar aí à toa na rua, enquanto a menina de 11, a menina de 13 e a menina de 14 anos está enjaulada, encarcerada dentro da sua própria alma, pelo crime que ela sofreu. E ouvir a mãe dizer que esse cara acabou com a vida da filha dela é dolorido demais. Precisamos de respostas e vamos em busca de respostas, até que algo efetivamente, até que a justiça seja feita em prol dessas meninas. Que Deus abençoe as crianças e adolescentes dessa cidade. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passemos ao grande expediente. Vai pedir, Márcio? Passemos ao grande expediente. Item... Questão de ordem, presidente. Primeiro, questão de ordem, vereadora Márcia Tasquiti. Eu gostaria de pedir, por 5 minutos, para que fosse suspensa a sessão, para que a doutora Sandra pudesse fazer uma fala aqui. Defiro pedir de Vossa Excelência, vereadora. 10 minutinhos. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Senhor presidente, pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, doutor Lárcio Santos. Senhor presidente, a todos os pares, quem se faz presente a esta casa, uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, não é a primeira oportunidade na minha trajetória de vereador nesta cidade, não é a primeira circunstância que eu já me deparei de queixas com relação à atuação da senhora Zélia. Eu acho e penso que já passou do momento, não só a gestão, como também esta casa tomar uma providência a respeito. E eu não estou aqui a dizer que a Zélia é errada ou está correta, mas eu acho que nós precisamos buscar uma zona de equilíbrio em todas as relações. Nós não podemos ter um Conselho Municipal de Saúde e achar que é o ser superior nessa cidade de Guarulhos. E é o que eu vi e vejo na gestão do atual prefeito Guti. O prefeito Guti foi muito omisso nessa questão do Conselho, não envolveu a gestão na eleição desse Conselho como deveria de fato acontecer. Houve muito encaminhamento de forma ilegal, a meu ver, o edital bastante viciado, em nenhum momento a Procuradoria do município, ou quem quer que o seja, o próprio secretário da Saúde, não tomou uma providência a respeito. Então, nós precisamos valorizar os profissionais, precisamos valorizar as carreiras, precisamos valorizar os médicos e separar sempre o joio do trigo. Nós não podemos admitir, e esta casa recebendo um relato dessa natureza, mesmo que não está registrado nas atas de trabalho, porque foi suspenso o trabalho para ouvir a oradora em questão, a doutora Sandra, médica desta cidade, eu penso que a Comissão de Saúde desta casa tem o dever de convocar esta profissional aqui. E, se necessário for, infelizmente nós estamos caminhando aí para o final dessa legislatura, se for necessário, até instalar uma comissão especial de inquérito. Eu acho que é importante para poder direcionar o próximo governo o que fazer e enfrentar essa questão. Então, eu acho super importante não achar que qualquer ser humano nesta cidade é ser superior. Isso é um absurdo e a Comissão de Saúde precisa se pronunciar aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Tendo em vista que a fala da médica estávamos suspenso, né? Mas todos os vereadores conseguiram ouvir e foi bom para esclarecer. Mas seria necessário, acho que é o Geraldo, o presidente da comissão, convocá-la, né, que ela é presidente da Comissão de Saúde, né,
E então convocá-la aqui para esclarecer, para a gente saber o que está acontecendo. Como o doutor Lárcio disse, a gente não sabe se está certo ou se está errado, mas não pode ser de qualquer jeito, né, doutor? Né? Então tem que andar aí dentro da lei. Questão de ordem, vereador... Pela ordem, senhor presidente. Geraldo Pelo Celestino. artigo 151, eu já havia conversado com a doutora Sandra, juntamente com a doutora Márcia Tassetti, e a denúncia é muito grave. Eu acho que, primeira coisa, uma pessoa que representa a saúde do município, que foi eleito para representar o Conselho Municipal de Saúde, tem obrigação e dever de tratar as pessoas com respeito, principalmente o profissional da área da saúde. Todos, o auxiliar de enfermagem, a enfermeira, o médico, o faxineiro do posto de saúde, tem que tratar com respeito. É uma categoria que é de suma importância para o município, trabalha com pessoas que necessitam de apoio psicológico e médico lá na hora que vai procurar, porque todos que vão no posto de saúde não vão lá para passear, vão no posto de saúde ou vão no hospital porque estão com algum problema de saúde. Aí vem a presidente do Conselho Municipal de Saúde maltratar uma médica que está em plena exercendo a sua função e ajudando a curar gente. Então, é gravíssimo essa denúncia. Já houve outras reclamações da presidente do Conselho Municipal de Saúde, já, perante a nossa comissão. Então, eu já falei com a doutora Sandra, ela se dispôs a estar aqui na próxima quarta-feira, dia 13, às 11 horas da manhã, neste plenário da Casa. Vou fazer uma reunião aberta, convido os senhores vereadores para estarem presentes e nós vamos ouvir novamente a doutora Sandra e providências têm que ser tomadas. E a Comissão de Saúde não vai se omitir nesse momento por uma denúncia tão grave como foi relatado aqui pela senhora. Então, eu convido os senhores vereadores, os funcionários também lá que tiver de folga na UBS Alvorada, para estar aqui também. Então, pode contar com a gente. Não quero condenar ninguém por antecedência, mas é um dever da comissão estar convocando a doutora Zélia para prestar esclarecimento para esse legislativo. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu vou falar como questão de ordem. Como líder da bancada do Mobiliza. Como líder do Mobiliza, vereador Geraldo Celestino. E só para justificar a ausência do vereador Pastor Anistaldo, que ele está em atividade partidária. Então, registrado, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente o vereador Wellington fazer uma denúncia aqui muito grave na tribuna sobre um ex-integrante do grupo Mamonas Assassina. Ele não tinha essa informação, mas ele não é integrante mais do grupo. Eu vou até pegar aqui a nota que o CEO da marca Mamonas nos enviou. Onde o vereador... Eu acompanhei também pela imprensa essa notícia, foi até surpresa, que eu não sabia desse caso ainda. O William, o integrante que está sendo acusado por esse crime, ele foi afastado do grupo desde agosto deste ano. Quando chegou a denúncia, imediatamente o grupo chamou ele, conversou, não teve justificativa e ele foi afastado do grupo. O grupo Mamonas, gente, eu tenho tranquilidade para falar do grupo Mamonas, porque eu acompanhei esses meninos desde a época quando era a banda Utopia. Hoje é uma banda cover, porque os Mamonas faleceram. E a trajetória dos Mamonas no Brasil, uma banda que ficou conhecida no mundo inteiro, sempre foi para trazer alegrias. E os principais fãs do grupo Mamonas Assassinas eram crianças. Os principais. É claro que eles agradavam desde a criança até o adulto, os nossos pais, nossos avós, mas
as crianças eram os principais fãs do grupo Mamonas Assassina. E agora vem uma denúncia com o integrante do grupo cover dos Mamonas, acusado de estupro. Isso é gravíssimo, muito grave, esse crime. Foi feito, segundo informações, foi elaborado um boletim de ocorrência pela família. Cabe à Polícia Civil estar investigando esse caso a fundo. Não há o que fazer aqui no Legislativo, a não ser repercutir o que aconteceu, o que Vossa Excelência fez a colocação aqui, vereador Wellington. Mas é um ex-integrante que foi expulso, foi afastado, e dentro do grupo Mamonas Assassinas não é aceito qualquer tipo de violência, seja com criança, com adolescente, com adulto, com terceira idade. A banda está ali para trazer alegria para a população. Nós estamos aí há um ano, nem um ano que foi lançado o filme, milhões e milhões de pessoas foram assistir o filme dos Mamonas Assassinas. E vem agora um menino que tinha um futuro dentro da banda, que era baterista, cometer um crime desse, e um rapaz de 28 anos, já é um homem, não podemos aceitar violência por parte de ninguém. Então, só para esclarecer ao plenário, para que fique registrado aqui nos anais dessa casa, o telespectador que está assistindo aqui a sessão da Câmara, e que fique registrado que a banda tomou as providências e repudiou a atitude deste elemento, não vou nem falar ser humano, deste elemento que cometeu esse crime com essa criança. Questão de ordem, vereador Lamé. Para justificar a ausência do vereador Marcelo Seminaldo por motivos particulares. Registrado, vereador. Questão de ordem, vereadora Carlinda. Boa tarde, presidente. Para justificar a ausência da vereadora Vanessa de Jesus, que a sua filha está internada. Tá? Registrado, vereadora. Obrigada. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lamé. Só para corrigir, a ausência do vereador Marcelo Seminaldo é por motivos partidários. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Magno. A ausência do vereador Jaime Júnior por motivos partidários. Registrado, vereador. Item primeiro, ao senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lamé. Pelo 151. Pelo artigo 151, vereador Lamé. Obrigado, presidente. Eu ouvi aqui o que a vereadora Márcia falou sobre a questão da saúde e a denúncia que a médica a doutora Sandra trouxe aqui. E, evidentemente, como membro da Comissão dos Direitos Humanos, a gente não pode ficar alheio a essa questão. É uma questão muito grave, por se tratar da figura do presidente do Conselho Municipal da Saúde. Portanto, o mínimo que se espera de qualquer pessoa que ocupa um cargo público, como é o caso do Conselho Municipal da Saúde, o mínimo que se espera é o respeito e a transparência nos atos. Portanto, eu quero não só ser solidária à doutora Sandra, como a todos os que trabalham na saúde pública, que são, na verdade, são vítimas, muitas vezes, dos próprios usuários que, pelo excesso de pessoas que procuram a saúde pública, acabam estressando e desgastando os profissionais da saúde. Desde o porteiro, enfermeiros, pessoal de limpeza, gerentes das unidades de saúde e também os médicos, sem dúvida.
Já tivemos um caso ali no Jardim Palmira, onde um médico teve que sair pela porta dos fundos da UBS e fugir, porque os familiares de um paciente foram lá e acharam que o médico era culpado pela doença. E a gente sabe que é uma questão muito delicada e muito sensível. E o que se espera do Conselho Municipal da Saúde é exatamente colaborar e agir para que esses fatos sejam corrigidos. Portanto, eu gostaria de participar da reunião e quando a presidente for convocada pela Comissão da Saúde, como membro da Comissão dos Direitos Humanos. Inclusive, esta casa já aprovou em 2009, projeto da nossa autoria, que cria o SOS Racismo. Racismo não só por cor, por religião, enfim, qualquer tipo de racismo e preconceito e perseguição deve ser combatido na forma da lei. Mas antes que condene alguém ou julgue alguém, precisa apurar. E é por isso que eu sou favorável à convocação da presidente do Conselho para que ela dê a sua versão para que possamos fazer um julgamento isento e correto. Obrigado, presidente. Item primeiro, o senhor secretário para leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 228/2024. Informações sobre as unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU no município. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item segundo, questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, do item segundo ao item 7º, solicito, Vossa Excelência, consulte o plenário sobre a votação de maneira simbólica. Defiro o pedido de Vossa Excelência, vereador Edmilson. Faça o pedido do vereador Edmilson para que os projetos de leitura e deliberação constantes, como os itens segundo ao 7º da presente pauta, ocorram por votação simbólica. Submeto à votação. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado. A partir deste momento, as deliberações dos itens segundo ao 7º ocorrerão pelo processo simbólico. Item segundo ao senhor secretário para leitura. Item segundo, leitura e deliberação do projeto de lei 190/2024. Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Formação e Especialização dos Professores para a Educação Especial no município de Guarulhos. Autor, vereador Jorginho Mota. Consulta a causa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões.
Item terceiro, senhor secretário para leitura. Item terceiro, leitura de deliberação do projeto de lei 191/2024, dispõe sobre a instituição da tríade da inclusão no município de Guarulhos. Autor, vereador Jorginho Mota. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item quarto. Item quarto, leitura e deliberação do projeto de lei 192/2024. Institui a gratificação de desempenho em atividade de motorista e ou motociclista operacional destinada aos integrantes da carreira da Guarda Municipal de Guarulhos, GCM. Autor, vereador Gilvan Passos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item quinto. Item quinto, leitura e deliberação do projeto de lei 193/2024. Institui a diária especial por atividade complementar, DEAC, aplicável aos servidores integrantes do quadro da Guarda Municipal GCM de Guarulhos, nas condições que especifica. Autor, vereador Gilvan Passos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item sexto. Item sexto, leitura e deliberação do projeto de lei 194/2024. Dispõe sobre o acesso facilitado a medicamentos controlados para crianças com deficiência no município de Guarulhos. Autor, vereador Jorginho Mota. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item sétimo. Item sétimo, leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 22/2024. Dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Nelson Dias Filho, presidente da ONG Associação Guarulhense King Boxer. Autora, vereadora Karina Soutor. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada no grande expediente, passemos à ordem do dia. Item primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, prejudicado por falta de parecer. Item nono, ao senhor secretário para leitura. Item nono, segundo a discussão e votação do texto do substitutivo 01 do projeto de lei 5315/2015, torna obrigatório que seja assegurado o direito à prioridade do agendamento de diagnóstico por imagem, tratamento de fisioterapia multiprofissional aos pacientes acometidos por acidente vascular encefálico, lesão medular, trauma crânioencefálico e doenças degenerativas, musculares, cerebrais, no âmbito do município de Guarulhos. Vereador Pastor Anistaldo. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 10º, senhor secretário, para leitura. Item 10, segunda discussão e votação do projeto de lei 519/2023. Inclui no calendário oficial no município de Guarulhos a chegada do Papai Noel de helicóptero. Autor, vereador Wesley Casaforte. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 11º, ao senhor secretário para leitura. Item 11, primeira discussão e votação do projeto de lei 990/2020. Institui a Semana Municipal de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Infantil a ser realizadas entre os dias 23 e 29 de novembro no município de Guarulhos. Autora, a vereadora Carol Ribeiro. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Em Paulinho, eu fiquei domingo ontem lá na Marina. Aí a... Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Petá. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar a essa casa que a Comissão de Direitos Humanos vai começou a partir de hoje a se reunir às 13h20. Segunda-feira, às 13h20. E hoje deu cora. Toda segunda, das 13h20. Registrado, vereadora Janete. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilvan Passos. Apenas para justificar a ausência do vereador Romildo Santos, compromisso partidário, senhor presidente. Registrado, vereador. Ai, ai, ai. Registrado, vereador Romildo Santos, compromissos partidários. 12º, senhor secretário para a leitura. Item 12, primeira discussão e votação do projeto de lei 1625/2023. Dispõe sobre a instalação de iluminação pública nos pontos de ônibus do município de Guarulhos. Autor, vereador Danilo Gomes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Colocar aquele, igual no Nordeste, coloca aquele... Eólica. Cadê? Acabou a fala? Cadê a fala? Tá aí, acabou, pô. Aqui, ó. Não havendo mais matéria a ser tratada. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora a sessão ordinária de número 63. E hoje, durante a ordem do dia, foram aprovados 4 projetos de lei, 2 deles já em segundo turno. O primeiro projeto prevê prioridade no agendamento de exames de fisioterapia para pacientes com doenças degenerativas e que sofreram AVC. O outro projeto, também aprovado já em segunda discussão e votação, inclui a chegada do Papai Noel de helicóptero no calendário oficial de eventos aqui do município. Agora, esses projetos vão para a sanção ou veto do prefeito. Além disso, outros 2 projetos de lei foram aprovados em primeira votação. E ainda depende de mais uma votação aqui em plenário. Um desses projetos quer implantar iluminação adequada na cobertura dos pontos de ônibus daqui da cidade. O outro item, também aprovado em primeiro turno, cria a Semana Municipal de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Infantil. E já no grande expediente foi aprovado ainda um requerimento e outros 6 projetos de lei foram enviados para as comissões permanentes aqui do Legislativo para serem analisados e receberem pareceres. Bom, a gente vai encerrando então essa transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima quarta-feira a partir das 2 horas da tarde em mais uma sessão ordinária. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.